Sejam bem-vindos! Você por acaso já deixou de vender seu produto, seu serviço, porque você tem medo de se comunicar? Você está ali no bate-papo, conversando, conhecendo pessoas novas. E daqui a pouco a pessoa pergunta: o que é que você faz? Você trabalha com o quê? E você ali trava. Você não sabe como divulgar o teu trabalho, o teu serviço como terapeuta. E você acaba deixando que o medo de você explicar aquilo que você trabalha realmente te paralise e te impede de ter novos clientes e de gerar transformação na vida de outras pessoas. Já passou por isso? O objetivo dessa live hoje é fazer com que você supere este medo de divulgar e vender suas terapias. Seja bem-vindo, me chamo Denis, eu sou mestre em Reiki, terapeuta integrativo, mentor de terapeutas e palestrante. E nessa live hoje você vai aprender como superar este medo. Seja o medo de falar em público, ou seja o medo de falar ali no individual, das tuas terapias, do teu trabalho, da transformação que você gera. Ontem eu fiz uma live muito boa falando quais são os principais erros que os terapeutas cometem, na verdade, que eu cometi lá atrás, no início da minha carreira, que fazia com que eu não tivesse clientes. Depois que eu estudei muito sobre comunicação estratégica, como fazer com que o outro entenda a transformação do meu trabalho, foi aí que realmente o jogo virou na minha mente e também na minha empresa. E hoje você vai sair daqui sabendo como fazer isso. Então vamos começar compartilhando essa live. Você está no YouTube assistindo gravado, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha essa live com outras pessoas e quem está aqui no Instagram faz o mesmo, clica no aviãozinho aqui embaixo, chama mais pessoas para essa aula. Deixa eu ver quem está aqui online para eu chamar já para assistir. Estou fazendo aqui o mesmo, chamando algumas pessoas. E deixa eu só colocar aqui o tema da live, fixar. Quem está assistindo no gravado não está entendendo nada, né? Mas eu vou só fixar o tema da live aqui, tá, gente? Pronto! Tema fixado, como superar o medo de divulgar e vender terapias. E se você não é terapeuta, tudo que eu vou falar aqui também serve para você. É só você adaptar para o teu nicho, para o teu negócio. Então eu vejo que muita gente tem esse medo de falar em público, esse medo de falar das suas terapias, do seu trabalho, do seu serviço. Primeiro, por um motivo que é: não tenho domínio da minha técnica, não tenho domínio do meu trabalho. Eu vejo que muitos terapeutas, eles fazem muitos cursos e acabam, às vezes, não se aprofundando naqueles cursos, então ficam com várias formações de forma superficial. E isso também impacta na hora de atender. Porque eu lembro que quando eu estava ali no início, que eu estava estudando, e eu pegava as pessoas para serem minhas cobaias, eu tinha medo de me aprofundar no assunto. Porque às vezes eu ficava pensando, e se ela perguntar algo que eu não sei responder? Quando eu comecei a fazer lives aqui, meu maior medo era se alguém perguntar alguma coisa e eu não souber responder. Então, até no atendimento, quando a gente vai atender, se a gente não tem domínio daquele conhecimento, daquela técnica, a gente tem insegurança na hora de atender. Imagina na hora de explicar. Então, muitas vezes, você pode
ficar com medo de falar do teu produto, do teu serviço, porque você não domina a técnica. Então você tem medo de que a pessoa comece a perguntar mais sobre o teu trabalho. Como você não domina a técnica, você simplesmente não fala, você não divulga. Então eu até listei aqui algumas coisas que podem te ajudar no quesito falar em público e também falar no individual. Então, se você tem medo de falar em público para grandes audiências, seja abrir uma live, seja numa palestra, ministrar um curso, você não tem medo exatamente de falar em público. Não é isso. Você tem medo do julgamento das pessoas. O que será que vão falar de mim? Será que vão me chamar de blogueirinho, de blogueirinha? Mas e se alguém da minha família entrar na minha live? Nossa, eu vou morrer de vergonha. Se meus amigos virem eu falando aqui, nossa, eu vou ficar todo desconcertado e eu vou esquecer tudo. Então, às vezes, o medo não é de falar em público, mas é de que o que vão falar de mim, qual julgamento vão ter de mim, e se eu errar, e se eu esquecer, e se eu gaguejar, vão rir de mim. Então a gente vê que existe mais um medo do que vão pensar, do julgamento externo, do que necessariamente você subir no palco ou abrir uma live e falar aqui para várias pessoas. E às vezes pode ser até um trauma. De repente, quando você estudava, na época de escola, na época de faculdade, você deve ter passado por alguma situação onde você ali, na hora de apresentar um trabalho, te deu um branco, você foi motivo de chacota, as pessoas riram de você. Então, isso pode acontecer. Então, esse medo de falar em público, além de vir dessas fontes secundárias que eu falei, que está ali bem no subconsciente, também pode vir originário de um trauma que você pode ter sofrido quando criança, quando adolescente. E como é, Denis, porque eu também tenho medo de falar do meu trabalho, do meu serviço ali no individual, no 1 a 1. Às vezes eu estou conversando com amigos, conheço pessoas novas e ali simplesmente eu vejo que na hora que alguém pergunta o que eu faço, eu travo, eu gaguejo, eu tenho vergonha, eu não entro em detalhes. Então podem ser alguns fatores que eu listei aqui. Primeiro, como eu falei, insegurança. Você pode se sentir inseguro com você, profissional, terapeuta, ou você pode se sentir inseguro com a técnica. Então, se eu tenho insegurança no conhecimento da técnica, eu não domino aquela técnica, eu também vou ter insegurança de falar para as pessoas aquilo com que eu trabalho. Então, a gente sabe, às vezes, que o nosso terapeutiês, que a gente fala ali com os termos técnicos, a gente sabe, às vezes, que o outro, ele não entende, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe falar uma linguagem que ele entenda. Boa noite, Dani, bem-vinda. Já compartilha essa live com os colegas terapeutas que você tem, que hoje o tema aqui está maravilhoso. Muitas vezes, você também faz algo que você não gosta. Então, pode ser que algum terapeuta ele esteja executando a função terapeuta, mas às vezes ele não gosta tanto. Então, ou por algum motivo ele está frustrado, ele está chateado com a profissão e simplesmente não gosta de falar que é terapeuta, às vezes por vergonha, às vezes por cobrar barato ou por cobrar de graça. Então tem uma série de motivos pessoais que fazem com que a pessoa ela não fale do trabalho dela. E às vezes também até a dificuldade de raciocínio. Porque, gente, trabalhar a comunicação é extremamente importante para qualquer área. Qualquer área. Eu falo aqui para terapeutas porque
Eu também sou terapeuta, mas eu tive que me desenvolver em várias áreas, como marketing, como vendas, como principalmente comunicação, porque quem não se comunica, já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então, como é que eu vou vender se eu não sei me comunicar? Como é que eu vou mostrar para o cliente que eu tenho uma transformação para gerar na vida dele se eu não sei me comunicar? Como é que eu vou dizer, explicar para o outro qual a transformação que eu gero, como é o meu trabalho, se eu não sei me comunicar? Então, por isso que eu criei a imersão Comunica Terapeuta, que vai ser no próximo sábado, dia 2, das 9 às 17 horas, online, pelo Zoom, justamente para fazer com que você aprenda a divulgar e a vender as suas terapias. Então eu vejo que muitos terapeutas ainda têm muita crença de que tem que ser de graça. Porque muitas pessoas até confundem espiritismo, mediunidade com trabalhos energéticos. Eu já ouvi uma pessoa dizer para mim bem assim: Denis, tu não tem vergonha de cobrar pelo reiki, não? Aí eu fiz: por quê? Poxa, esse negócio, ele falou assim, é um dom que você tem. Eu já captei que ele estava achando que era mediunidade, que era alguma coisa de dom, que por eu ser reikiano, era tipo uma mediunidade. Então eu expliquei para ele, eu fiz: bem, é uma técnica como qualquer outra, paguei pelo curso, paguei pelo material, e sim, é a minha profissão. Então, a partir do momento que a gente gera consciência no cliente da transformação que a gente gera na vida dele, e que primeiro nós temos que nos empoderar disso. Gente, vou te falar uma coisa. Eu tenho meus momentos de insegurança, eu tenho meus momentos de será que é esse o caminho? Eu tenho meus momentos de será que vai dar certo? Mas o universo ele é tão perfeito, a espiritualidade é tão perfeita, que nesses momentos que eu estou ali, balança mas não cai, sempre chega um depoimento de um cliente. Vem um vídeo no YouTube, vem uma lembrança de um atendimento meu, de repente ali no Facebook. Como hoje eu recebi um depoimento de uma grande amiga que ela não conhecia o reiki, ela estava tão desesperada com o fim do casamento dela, e ela estava agoniada, ela me procurou aos prantos, chorando, e ela disse: Denis, eu só confio em ti porque a gente estudou no segundo grau, a gente se conhece há mais de 15 anos, só que ali ela fez: eu vi teu anúncio na internet, eu vi teu vídeo, eu já tinha tentado de tudo, e eu resolvi dar um voto de confiança por você, porque eu te conheço. Mas eu não sei nem o que é o reiki, eu não sei nem o que são essas terapias energéticas, mas meu sofrimento está tão grande que eu vou tentar contigo. E eu disse a ela: se eu não mudar você, eu nem me chamo Denis França mais. Fica calma, fica tranquila, porque tá comigo. Eu até brinquei: tá comigo, tá com Deus. Por quê? Eu confio no meu trabalho. Então, quando uma pessoa chega para mim muito triste, tipo no fundo do poço, com muita ansiedade, com o coração destruído, dilacerado de dor, eu digo: relaxa, você chegou na pessoa certa. Por quê? Porque eu confio em mim, eu confio na técnica. E quando a gente fala isso para o nosso cliente, com essa confiança, o outro que escuta, ele se sente confortável. Porque o nosso cliente, quando está no desespero, ele quer uma pessoa que nos traga força, que nos traga um empoderamento de que vai dar certo. É igual quando a gente vai no médico. A gente às vezes está passando por um problema, a gente vai no médico e o médico diz: fique tranquilo que isso aí a gente tem como resolver. Fique tranquilo, não é grave, eu consigo fazer o procedimento. Fique tranquilo que eu sou especialista nisso. Como é que a gente fica? A gente fica extremamente calmo, a gente fica confiante, e a gente sabe que essa mudança de mentalidade, de confiar no profissional, confiar no processo,
ajude muito no processo de cura. Então, quando um cliente chega para a gente, né, nós terapeutas, e a gente diz, fica tranquilo que você chegou nas mãos certas, eu vou te ajudar, eu tenho experiência nisso. A pessoa muda, você vê que ela passa a confiar em você e, claro, você precisa confiar em si, você precisa confiar no seu trabalho, na sua técnica, para passar essa confiança para o outro. Só que como é que a gente adquire isso? Experiência, atendendo, estudando, errando e acertando, para chegar nesse nível de maturidade, nesse nível de confiança. Só que se eu não comunico a transformação que eu gero, se eu não comunico que eu trabalho com terapias, se eu não comunico que eu resolvo X, Y, Z, como é que eu vou ter clientes? Como é que eu vou ter experiência de atendimento? Para chegar nesse nível de confiança. Percebe que tudo começa na comunicação? Eu até sempre digo, tem muitos terapeutas que dizem que são terapeutas, mas não são terapeutas. Tem muitos terapeutas que fazem uma formação, que fazem um curso, não têm clientes, aplicam a técnica em si, aplicam a técnica na família uma vez ou outra, mas não gera transformação. E para mim, na minha opinião, tá? Não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou falando a minha opinião. Essa pessoa ela não pode ser considerada como terapeuta. Ela é considerada como um aplicador de técnicas. Porque se eu faço o reiki e só aplico em mim, eu não atendo ninguém, eu não ganho dinheiro com aquilo, eu não gero transformação na vida de outra pessoa, eu não posso ser considerado como terapeuta. Eu sou um aplicador, eu sou um reikiano que tem a técnica reiki. Então, para que eu seja considerado terapeuta, eu preciso levar a transformação para a vida do outro. O outro precisa passar por um processo. Ele tem que sair do ponto A para o ponto B. Então, aí é que realmente começa a nascer um terapeuta de verdade. Bem-vinda, Aline. Seja bem-vinda. Então, para que você comece a superar esse medo de divulgar e vender suas terapias, você precisa também trabalhar o teu interno. Quais são as crenças limitantes que eu tenho em relação a vender, em relação ao dinheiro, em relação a falar em público, divulgar meu produto, meu serviço? Será que é um trauma? Será que é o medo do julgamento? Será que eu tenho vergonha de falar em público? Mas é vergonha de quê? De se eu errar, se vão rir de mim? Então, muita gente acha, nossa, porque comunicação e vendas é um dom. Gente, não é dom. Qualquer pessoa pode aprender a se comunicar, qualquer pessoa pode aprender a vender. E nós, terapeutas, da mesma forma. Eu não nasci sabendo falar em público. Eu não nasci sabendo vender. Eu não nasci sabendo atender. Eu tive que estudar. Só que muitos terapeutas ficam apenas com as técnicas e acham que a espiritualidade vai trazer toda a clientela. Então, primeira coisa para você começar a superar o seu medo de divulgar e vender, eu vou trazer algumas técnicas aqui, estratégias que vão te ajudar. Primeiro, estudar sobre comunicação. É importante que você estude sobre oratória, sobre comunicação, estratégias, técnicas, que é exatamente o que eu vou passar na imersão Comunica Terapeuta. Quais são as estratégias? Como falar para o meu cliente a geração a transformação que eu gero? Como fazer uma live? Como me destravar nesse quesito de me comunicar? Outra coisa, praticar. Não adianta estudar se você não pratica. Então é importante a prática. Quando eu decidi melhorar a minha oratória,
eu fiz o Manhãs com Reiki todos os dias de manhã. E o intuito foi um aprendizado tão grande fazer o Manhãs com Reiki, porque eu estava trabalhando a minha assiduidade todos os dias, a minha disciplina e simplesmente a minha oratória. Só que várias vezes eu fiz live para ninguém, para 0 pessoas. E simplesmente foi ali que foi o meu maior desafio, porque vinham as vozes sabotadoras. Ai, desliga essa live, ninguém está te vendo, para de ser idiota, você está falando para ninguém. Só que a minha intenção era, eu vou falar para mim. É a minha prática, é o momento de eu praticar. Não quero saber se vai ter gente vendo, porque a minha intenção inicial não era para o outro, era para mim. Então eu comecei a estudar, depois chegou a hora de praticar, comecei a fazer lives com outras pessoas, como convidado e também convidando. Então ali foi muito importante para mim, porque já é um outro tipo de comunicação, quando você convida o outro ou quando você é convidado. Então existem estratégias também para esse tipo de você quando é convidado, quando não é. Identificar também a origem do bloqueio, porque eu tenho medo de falar, porque fico tão nervoso, porque me dá um branco, porque eu não consigo estruturar um roteiro. Então tudo isso é importante você identificar também. Porque, gente, comunicação é igual à musculação. Como assim, Denis? Tem que ser treinado. Para você ficar com um bíceps forte, um braço forte, você precisa treinar. Para você desenvolver o seu corpo, você precisa treinar. A mesma coisa é a comunicação. Se você só estuda e não pratica, você não vai desenvolver uma boa oratória. Então, a minha primeira live, eu travei. Eu não consegui olhar para o papel e me guiar por ele. Hoje em dia eu já falo de forma muito tranquila. Só que eu vejo que muitas pessoas, principalmente os terapeutas, têm crenças, têm bloqueios, têm medos, mas não enfrentam esses medos. E a gente tem que ser cabeça de adulto. Então, gente, se eu tenho um negócio de terapias, se eu tenho uma empresa, se eu quero crescer como profissional nesse ramo, eu preciso desenvolver outras e outras e outras áreas. Hoje, eu estou tendo muito contato com pessoas, com empresários que não são da área de terapias. Eu estou tendo contato com pessoas, com treinadores, com donos de empresa de diversos ramos aqui em São Paulo. E eu vejo que, primeiro, muita gente não conhece as terapias e estão precisando demais dos nossos serviços. As pessoas estão muito ansiosas, estão estressadas, elas estão com insônia, elas estão com uma série de transtornos que estão precisando muito dos nossos trabalhos. Mas só que se a gente não comunica, a gente não vende, a gente não vai ter clientes. Então eu vejo que muita gente, muitos empresários que são de outros ramos, eles estão ali se capacitando. O treinamento que eu fui lá no final de semana passado, que eu já fui para tanto treinamento aqui em São Paulo, eu fui para um específico para palestrantes, mas tinham várias pessoas que não eram palestrantes querendo aprender sobre comunicação, sobre o mundo das palestras. Ou seja, pessoas que eram líderes, advogados, médicos, mas que queriam melhorar a comunicação, queriam entrar no rumo das palestras, porque uma palestra você impacta muitas pessoas. Então, lá eu pude perceber, eu fiz, caraca, o evento é para palestrantes, mas muita gente é de outro ramo, mas está aqui querendo aprender a se comunicar. E participei também de um treinamento de atendimento e vendas que tinham pessoas de diversas áreas, cabeleireiros, advogados, tinham pessoas que eram professores do Senac, social media, terapeuta também integrativo,
Várias pessoas, todo mundo ali de diversos ramos, querendo o quê? Aprender como atender e como vender. Então, se a gente não se atenta para isso, não expande a mente, a gente não sai, porque a mania do terapeuta é ficar muito no espiritual. Eu já fui um desses, tá? De ficar muito ali viajando na espiritualidade, só cuidando da minha energia, do meu lado espiritual e esquecendo do meu lado material. Então, quando eu entendi que a minha profissão, ela transforma e também ela gera uma mudança na vida das pessoas, eu fiz, gente, a minha profissão é muito importante. A nossa profissão é muito importante. A gente muda vidas, a gente muda a energia das pessoas. E se eu mudo a energia de uma pessoa, eu estou mudando o mundo. Tem noção disso? Se uma pessoa muda a vida dela por causa do meu trabalho, olha o quanto o meu trabalho é importante. Assim como o seu trabalho é importante, assim como todos os trabalhos são importantes. Mas eu preciso ter esta mentalidade de empreendedor, de que realmente o meu trabalho ele é importante. E para isso, para com que as pessoas entendam que o nosso trabalho é curativo, é importante, a gente precisa saber se comunicar. Eu tenho 2 alunos da turma de Reiki Money que foram casos inéditos no quesito de comunicação. Eu tenho uma aluna, a Camila, ela morria de vergonha na época da escola de apresentar trabalho em sala de aula. Ela apresentava o trabalho virada com o rosto voltado para a parede e de costas para a turma, de tanta vergonha que ela tinha de falar em público. Então, para que ela não levasse 0 na apresentação, na matéria, a professora era tão boazinha e entendia o resultado, aquela limitação dela, que permitia ela apresentar o trabalho para a turma, olhando para a parede e de costas para a turma. Agora imagina a cena. E depois que ela fez o Reiki Money, ela começou a ministrar turmas de Reiki. Ela já ministrou acho que umas 4 turmas de Reiki tradicional Usui e uma de Reiki Money. Então ela começou a ter coragem e a se desenvolver para falar em público. Um outro aluno e amigo, que é o Wellington, ele tem muito conhecimento, tem muito conteúdo, mas ele não é de fazer lives. Ele não era de fazer lives. Ele sempre fazia live comigo, mas era porque eu o convidava. Ele nunca tinha o desejo de fazer lives. E ele tem um conteúdo gigantesco. Então, durante o curso de Reiki Money, a energia do Reiki Money trouxe tanta vontade dele produzir, dele entrar em ação, que ele esboçou todo o curso dele de aromaterapia no curso de Reiki Money. E ali, depois de 1 mês, ele já tinha gravado o curso dele inteiro. Então, o Reiki Money é uma outra ferramenta que te ajuda a superar esse medo de falar em público, porque ele faz com que você entre em ação. E quando a gente entra em ação, as coisas realmente acontecem. Então, a imersão Comunicaterapeuta, ela vai ser no próximo sábado, dia 2 de setembro. Se você quer fazer sua inscrição, o link está na bio do perfil, aqui no Instagram. Se você está no YouTube, eu vou deixar a descrição, aqui na descrição do vídeo, todas as informações com o link. Na imersão, você vai aprender técnicas de como fazer uma apresentação pessoal. Você está ali conversando com alguém, está num churrasco, um aniversário. Oi, fulano, tudo bem? Você trabalha com o quê? Eu sou terapeuta integrativo. A pessoa, você é psicólogo? Não. Você é psiquiatra? Não. Sou terapeuta, eu trabalho com reiki, com acupuntura, com mesa radiônica. Aí a pessoa, tô entendendo nada. Só que você não vai mais falar assim. A gente vai desenvolver uma apresentação para que você fale, impacte e a pessoa, ela realmente veja e tenha interesse no teu trabalho. Então, hoje em dia, quando uma pessoa chega para mim, oi, Denis, trabalha com o quê?
Ou eu sou terapeuta integrativo, eu tiro sua ansiedade e a escassez com as mãos. A pessoa, hã? Como assim? Já quero isso. Porque imagina, se eu chego para você, você tem ansiedade, e eu me apresento, eu tiro sua ansiedade com as mãos. A pessoa, o quê? Não, não acredito. Me conta o que é isso. Ou então, eu tiro sua ansiedade e a sua escassez. A pessoa, o que? Escassez? Mas eu quero prosperidade. Tira com as mãos, como assim? Então, desperta interesse na pessoa em nos conhecer, conhecer o nosso trabalho. Então, na imersão, a gente vai construir a tua apresentação impactante. Você vai tirar da bio do teu perfil aquele monte de técnicas e você vai simplesmente começar a trazer ali na bio do teu perfil uma apresentação que as pessoas leiam e já identifiquem o que realmente você trabalha. Vamos trabalhar algumas crenças limitantes em relação a falar, a comunicar, as terapias, trabalhar um pouco da mentalidade empreendedora, como eu mudar a minha mente, meu mindset, para entender que o meu trabalho realmente ele é extremamente importante e que eu posso sim cobrar por isso. Na imersão, a gente também vai aprender algumas técnicas de vendas, de terapias. Vamos também aprender como você fazer com que o cliente identifique que você é a solução dos problemas dele. Você vai trazer consciência para o teu cliente de que o teu trabalho é o que ele precisa. E você não vai ser chato, você não vai ser inconveniente, você apenas vai mostrar de uma forma estratégica, que vai aprender lá na imersão, como fazer tudo isso. Então, se você quer realmente mudar a tua comunicação como terapeuta, chega de ficar no vácuo, chega de que as pessoas olham para a sua cara e não entendem o que você faz. Chegou a hora de você dar um fim nisso e se tornar um terapeuta que tem clientes pagantes, que sabe como divulgar, vender e comunicar a transformação que o teu trabalho gera na vida do outro. Então, o link está na bio do perfil. Você que está no YouTube, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, espero vocês no próximo sábado, às 9 horas. Faça a sua inscrição, que eu tenho certeza que você vai sair de lá com uma comunicação e uma mentalidade totalmente diferente.